Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, uma igreja saudável, ela tem criança. Uma igreja saudável, ela tem grávida. Uma igreja saudável tem batismo. Uma igreja saudável se prega o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar? Se assente. Glória a Deus. Glória a Deus. Completando, uma igreja saudável tem ensino. Amém? Queridos, você que está na turma do CRAU, que eu não te entreguei o material ainda, você não vai embora sem pegar comigo, tá bom? Ô João, eu deixei aí o material do Kaique, e esse azul aí é seu e da Jaci, tá? Viu? Isso aí é para vocês. Aí é como um acordo. Tá bom? Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 12. Enquanto você se localiza, me empreste os seus ouvidos. Queridos, domingo passado eu falei que eu quero, ao longo do mês de agosto, ministrar sobre a igreja. Quero falar um pouco de Moriá. Quero falar um pouco da igreja como um todo. E falei que nós vamos fazer 3 dias de festas. Quantos dias? 3 dias de festa. Vai ser sexta, dia 30, sábado, dia 31 e dia 1º de setembro, domingo. Sexta, sábado e domingo. São 10 anos como igreja. Amém? Como o Senhor é bom, queridos. Como o Senhor é bom. Então, nesse mesmo propósito, e dando sequência àquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, né, eu quero fazer depois uma introdução, mas já que você abriu, vamos no texto. Filipenses 3, 12. Eu vou ler na minha, mas podem seguir aí, né, no telão, quem precisar. Amém? Diz assim o apóstolo Paulo à igreja de Filipenses. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficam para trás, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aqui. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, nós te agradecemos porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina. E como o apóstolo Paulo fala, nós não estamos de tudo pronto. Pai, mas nós pedimos ao Senhor a tua graça, Senhor. Nós pedimos ao Senhor a tua direção. E o Senhor dá. E o Senhor fala. E o Senhor é Deus. Senhor, e nós te louvamos. Completa a tua obra em nós, Senhor. Senhor, nos dê um coração sábio no Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse foi o versículo que eu li no culto da virada. Quem lembra do título da mensagem do culto da virada? Fala aí, quem lembra? Parabéns, querido. Academia Espiritual. Isso aí, Loá. Parabéns também. Academia Espiritual. Foi uma mensagem forte. Eu fiz uns paralelos da academia com a igreja. Eu falei algo sobre academia cheia, igrejas esvaziadas.
Falei palavras duras que havia mais consistência na academia do que na igreja. Falei também que havia mais verdade na academia do que na igreja. Eu vou trocar verdade por sinceridade. Queridos, a gente precisa pensar a nossa vida. E como igreja eu quero pegar isso aqui e ministrar ao longo desse mês aquilo que o Espírito Santo tem trazido para nós. Por que falar hoje, pensar academia? Porque a gente realmente não está pronto. A gente precisa passar pelo crescimento, pelo processo. Encontrar no Senhor um coração sábio até ser dia perfeito. A verdade é Cristo. A verdade é Cristo. Ela é plena. Nós precisamos buscar a cada dia entender a mente de Cristo, no sentido de conhecê-lo. E depois, o primeiro culto depois do culto da virada, foi no culto de quinta-feira, dia 4 de janeiro, eu ministrei, o Espírito está pronto. Espírito com E minúsculo, meu Espírito. A palavra de Deus nos afirma isso. O Espírito está pronto. Então eu preciso pensar, há algo que precisa ser trabalhado. E aquele dia eu falei da academia. E aqui agora eu falei depois no culto de quinta-feira sobre o Espírito está pronto. Será que o corpo está pronto? Irmãos, se eu não estiver saudável, e eu falo fisicamente, eu sou vencido no mundo espiritual, tocado pelo meu físico. Se eu adoecer, eu não vou estar aqui. Estão entendendo? O espírito está pronto, mas o corpo é algo a ser guardado. Se você colocar o seu corpo para fazer algo que não é lícito, que é além das suas características, como diz os meninos, vai dar ruim. Ontem nós tivemos o sábado da amizade lá em casa. E eu fui para a academia de manhã. Malhei. Cheguei em casa, podei uma goiabeira e podei uma parreira de uva. E ainda ajudei a Renata e o Vitor a arrumar a casa. Quando foi de noite, deu PT, deu perda total. Eu estava para lá de Bagdá, estava quase que de corpo presente no sábado da amizade, arrebentado. Ainda bem que tinha um pregador aquela noite, se fosse eu estava frito. A obra do Senhor continua. E foi muito bom o sábado da amizade. Entende o cuidado que a gente tem que ter com o corpo, irmãos? O corpo como um todo. Irmãos, a saúde do corpo da igreja, agora eu falei de outro corpo, ela é vital. Ela é vital. Eu queria que a gente pensasse, e iniciando, no culto da virada, eu falei, 2024 é o ano da intimidade. E ainda os meninos me zoam demais aí, mais intimidade com Deus, porque aqui é maior, mas tem que ter intimidade com a igreja. Eu vou estar velhinho pregando e eu vou ficar rindo de você. Deixa comigo. Quer dizer, é muito gostoso. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom ouvir ao Senhor. Então, queridos, 2024 é o ano da intimidade. E aí a gente começou falando sobre uma academia espiritual, sobre um preparo. Quando você pensa academia, quem precisa de academia? Academia no sentido academia. Quem precisa? Quem precisa? Tô apertando, hein? Baixa a mão todo mundo. Quem aqui faz academia?
Vou contar. Academia, hein? Ou Pilates, alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, se a gente tiver aqui 50 pessoas para 12, é muito pouco. Muito pouco. A gente precisa pensar, pastor, mas eu não tenho tempo. Queridos, eu respeito. Eu também não tinha. Mas eu fiz tempo. Eu fiz tempo. Meu dia tem 24 horas igual de todo mundo. Eu fiz tempo. Queridos, a gente precisa pensar sobre essa completude do nosso ser. Sobre essa obra que não está pronta. Como a gente precisa cuidar daquilo que nós somos, aquilo que Deus fez. Queridos, nós somos um ser que precisa de cuidado. Muitas vezes a gente lava o carro, mas não cuida do corpo como a gente deveria cuidar. Muitas vezes a gente cuida da casa e não cuida do corpo como deveria cuidar. É preciso a gente pensar esse ser que Deus criou. O espírito está pronto, mas não fala que o corpo está pronto. Mas não fala que a alma está pronta. A Bíblia foi específica, o espírito está pronto. O espírito foi vivificado. Amém? Vamos voltar no texto, Filipenses 3. O apóstolo Paulo deixa claro, não que eu já tenha recebido isto, ou já tenha obtido a perfeição, ou seja, o apóstolo Paulo, ou o apóstolo fala assim, olha, eu não sei tudo ainda, eu não dou conta de tudo ainda, eu preciso continuar caminhando. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Irmãos, tem coisa que é preciso esquecer. Tem coisa que é preciso deixar para trás. Tem coisa que Deus já nem lembra mais. E você que não se perdoa. É você que está se impedindo de avançar. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo. A gente precisa pensar, quem é o seu alvo? Quem sabe qual é o meu alvo na academia? E eu falei isso aqui no culto da virada. Não é sobre estar bombadão, é sobre estar saudável, para aquilo que o Senhor colocou aqui, eu poder continuar ensinando. Porque não adianta eu ter muita coisa aqui, e no espírito, e daqui a pouco eu não tenho mais saúde e vigor para continuar de pé pregando a palavra. Estão entendendo? Então nós precisamos pensar sobre isso. Queridos, preste muita atenção. Abra comigo aí em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus? Ei, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? E o Espírito de Deus habita em vocês. E que o Espírito de Deus habita em vocês. Queridos, preste muita atenção. Eu tenho dedicado as quintas-feiras sobre ministrar sobre a obra do Espírito Santo em nós. E aí eu volto lá na academia espiritual. Um culto esvaziado.
Mas também quinta-feira a gente tem que ver novela, né, pastor? Dá um créditozinho, né? Pastor, quinta-feira é justo o dia da minha academia. Legal. Irmãos, eu faço academia, faço muita coisa. Mas quinta-feira eu estou aqui. Como é bom aprender do Espírito Santo. Como é bom aprender do Espírito Santo. O apóstolo Paulo faz duas perguntas nesse versículo 16. E parece que isso ecoa hoje muito forte. Vocês não sabem que são santuário de Deus? Você tem noção quem você é? Quando eu te pergunto, Lucas, quem é você? Queridos, a gente precisa pensar mais no mundo espiritual. É muito mais do que falar se eu sou filho da Rose, esposo da Thaís, pai do Caio e do Bruno. É muito mais que isso. Eu sou a habitação do Espírito Santo. A primeira coisa que deveria vir à mente da gente: meu Deus mora em mim, habita em mim. Agora preste muita atenção. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Irmãos, preste muita atenção. Deus não tem compromisso com essa estrutura física. Isso aqui amanhã pode ser uma boate. Deus não tem compromisso com esse lugar. Deus tem compromisso comigo e com você, que somos templo do Espírito Santo. Ai daquele que destruir a obra do Espírito Santo em nós. Cuidado. Porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Ei, você é uma obra sagrada para Deus. Não é quando você está dentro da igreja. É quando você está lá fora. É quando você está em qualquer lugar. Você continua sendo. Eu quero voltar, amados. Eu e você somos santuários do Espírito. Paulo faz duas perguntas num versículo. Será que a gente sabe que é santuário do Espírito? A segunda pergunta, será que a gente sabe que somos a habitação, que o Espírito Santo habita em nós? Eu ministrei uma palavra para o Vitor ali na hora da ceia. Queridos, a gente precisa liberar palavras na vida das pessoas, de transformação, de cura, de completude do Espírito Santo. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Paulo vai repetir a mesma coisa, porque isso aqui é algo urgente. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Irmãos, preste muita atenção. Paulo está sendo aqui repetitivo. Irmãos, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é eu, não vale mais o eu. Não é sobre você. É sobre um reino. É sobre algo maior. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus
na alma de vocês. Está no texto? Deixa eu ver essa versão aqui. No vosso espírito, os quais, porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso alma, vosso espírito. Como é que você vai glorificar a Deus? A igreja está doente. As pessoas estão doentes. Eu vou repetir, as pessoas estão doentes, irmãos. Cheias delas mesmas. Porque nós fomos comprados por um preço. Sabe o que mais hoje adoece as pessoas? Ansiedade e depressão. Irmãos, deixa eu te falar para você, a gente precisa de psicólogos e psicanalistas. Como a gente precisa, e não é pecado usar da ciência, da medicina em nosso favor. Mas preste muita atenção. Quando eu vivo o que eu quero, quando eu penso na minha vida, nos meus gostos, nos meus prazeres, e eu não os tenho, eu adoeço. Mas quando não é sobre a minha vida, é sobre o meu Deus, tudo vai encontrar um lugar. Deixa Deus fluir, irmãos, na sua vida. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas Deus vai acrescentar. Qual que é o problema da igreja? Por que a igreja está doente? Porque ela busca os seus interesses pessoais. Culto não é para você gostar. É para se sujeitar. É para ser confrontado. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós vimos aqui um número muito baixo de pessoas que cuidam do seu corpo. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? A gente precisa pensar sobre a nossa vida. Lá em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Há, no sentido de existir. Há é H-A com acento. Há no sentido de existir. Existe tempo para todas as coisas. E eu quero liberar uma outra palavra de Deus na sua vida. Irmãos, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos. Nós podemos. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Como nós monitoramos a nossa saúde? Como você monitora a sua saúde? Eu estou ficando velho mesmo, é normal, pastor. Não, não é normal. A saúde da gente hoje, o nosso corpo, a gente vive e entrega o nosso corpo a uma normalidade. É igual pecado. Ah, todo mundo faz, eu faço também. Não, não faça. Não, não é sobre isso. Pecado é pecado. A gente precisa entender. A gente precisa saber. Eu sou templo do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Queridos, muitas das pessoas só vão cortar os excessos do sal, da açúcar, das frituras, quando o médico te receitar lá assim que é agora ou nunca. Isso não é cuidar da saúde. Se você espera chegar nessa hora, você negligenciou a sua saúde. Ai daquele que destruiu o templo do Espírito Santo. Ai daquele que destruiu o templo do Espírito Santo. Irmãos, tem muitas coisas. O meu povo perece por falta de conhecimento. Isso se aplica de várias formas. Setembro eu vou fazer uma cirurgia de circulação nas pernas.
Eu cansei de ver os outros falar que ficar muito tempo sentado e muito tempo em pé faz mal para as pernas. Quem já ouviu isso? A gente já ouviu. Mas você buscou conhecimento sobre isso? Como eu não busquei, agora eu pago o preço. Eu tenho problema de circulação, refluxo. O sangue desce e não sobe. A perna incha, dói. Tem que arrancar as 2 safenas e tratar vários vasos. Simples assim. E aí você fala assim, não é possível, não faz sentido. Eu subo numa esteira e corro 4 quilômetros. Mas eu tenho um problema nas pernas. Nem tudo faz sentido. É um processo. E aí eu fico sentado. E aí eu falei com o médico assim, se eu fizer a cirurgia, eu posso parar de usar a meia de alta compressão? Aí ele pegou, ele me chamou do lado da mesa dele, fez assim, levantou e me mostrou. Aqui, eu não tenho problema, mas eu estou usando a meia. Eu fico aqui sentado o tempo todo atendendo vocês. Eu não quero ter o problema que você tem. Então a gente negligencia o conhecimento. E aí depois a gente paga a conta. Se eu tivesse que ficar em pé aqui mais de 2 horas, eu estaria com a minha meia. Eu trabalho com ela o dia inteiro. E mesmo assim, hoje, eu não fico mais o tempo todo sentado. Eu levanto mais vezes. Aprendi as duras penas. E aí o conhecimento é restaurador. Conhecimento te evita muitos problemas. Mas é preciso buscá-lo. Queridos, quantas coisas na nossa vida a gente precisa entender e buscar. Eu preciso cuidar do meu corpo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Não tem outro caminho. Não tem, queridos. Como é que o Espírito Santo vai te usar e fazer a obra em você? Se daqui a pouco você vai ser paralisado. A gente precisa pensar sobre isso. Quando que a gente vai parar para cuidar daquilo que Deus te confiou? Irmãos, eu fui muito impactado no curso de finanças, que é o nosso curso que vai começar agora. Se eu não for fiel nas coisas desse mundo, Deus não me confiará as eternas. E se eu não souber cuidar do meu templo, Ele não vai me confiar vidas. Querido, como está o seu coração, seu rim, seu fígado? Eu parei de tomar refrigerante, comecei a tomar muito suco natural. O suco de uva integral, então, esse mesmo da ceia aqui, uma delícia, fez mal para o meu fígado. Gordura no fígado. Suco natural dá gordura no fígado. Suco, de modo geral, faz mal para a saúde. Suco não é coisa de gente tomar. Não é. Tem uma médica que fala, Deus inventou a fruta, o diabo foi lá e inventou o suco. Irmãos, a gente precisa cuidar daquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós. E a gente negligencia muito conhecimento. Nós somos habitação do Espírito Santo. O nosso corpo não é lata de lixo. Irmãos, eu queria que você fizesse 2 paralelos. O corpo físico, seu corpo, e o corpo da igreja. Se não serve para mim, não serve para a igreja. O que me lança na eternidade, lança a igreja na eternidade. O que produz vida aqui, produz vida aqui. A gente precisa pensar isso. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A medicina quer te vender remédio. Os médicos ganham para isso.
Cuidar da saúde é mais barato que cuidar de doença. Avalie quem você é hoje. Eu tenho visto muita gente dentro das academias. E é muito legal ver as pessoas se desenvolvendo. O apóstolo Paulo fala de uma obra que não está pronta. O espírito está pronto, mas seu corpo não. Se você deixar o seu corpo parado, vai adoecer. Coloque seu corpo em movimento. Olha a aplicação que eu quero fazer. Sirva ao Senhor. Trabalhe para o Senhor. Se entregue ao Senhor. Seja servo. Sirva. Não paralise o que Deus quer fazer. Quantas pessoas olham, essa gasolina é boa para o meu carro? Se for ruim, batizada, né? Eu não ponho. Mas dentro do organismo da gente, a gente põe. Irmãos, isso é muito sério. O que você leva para dentro da sua casa? Você quer levar o melhor. Mas ir para dentro da sua cozinha para uma alimentação saudável. Quanto que a gente estuda sobre saúde? Você sabia que suco natural faz mal? Poucas pessoas. E vão morrer cheias de certeza, achando que cuidou da saúde e não cuidou. Isso não é uma opinião, isso é dado científico. Nosso organismo não dá conta de tratar tanta frutose do suco. Frutose é açúcar da fruta. Não dá conta, vira gordura no fígado. Irmãos, eu posso morrer bem jovem, mas eu vou ter feito a coisa certa. Eu vou ter feito a coisa certa. Tanto com o meu corpo, com a minha alma, quanto com o meu espírito. E eu queria provocar você aqui essa noite a uma decisão. Você só consegue relacionar com Deus se você cuida do seu espírito. Seu espírito. As coisas espirituais são discernidas com um espírito saudável. E eu convido você, se você não participou de nenhum culto de quinta-feira, assista os 3 últimos para trás. E se você não entendeu, se você não concordar, pode me perguntar, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Abra comigo Provérbios 3. Provérbios 3, 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Queridos, é preciso, tem coisas que são como remédio, tem coisas que tratam a nossa vida, tem coisas que nos ajudam a uma clareza da vida, e a gente precisa, quando eu tenho oportunidade, eu falo, eu não consigo parar de beber, eu falo com a pessoa, eu nunca vi um copo atravessar a rua. Eu fumo, eu nunca vi um maço de cigarro sair do boteco. É você que foi lá e pegou. A decisão foi sua. E eu nunca vi aparelho de ginástica atravessando a rua para ir na casa de ninguém, para ir na casa de ninguém. As mesmas forças que tem para ir num lugar, deveríamos ter para ir no outro. Afastar-se do mal já é um remédio. Desviar-se das coisas que não contribuem. E aí eu queria que você pensasse, vai lá na sua cozinha agora, o que você tem lá que você sabe que faz mal para a saúde? Sorvete tem lá? Joga fora. Joga fora, é cancerígeno.
Joga fora. Cuidado. Tem muita coisa que não serve, querido. Não é alimento. Tem margarina. Joga fora. Aquilo nem mosquito pousa nisso. É sério, irmãos. É sério. Margarina não é coisa de cozinha, não. Aqui deve ser bom para passar no pneu do carro. Deve ficar pretinho. Vou fazer um experimento uma hora. É sério, irmãos. Cuidado com o que você tem dentro da sua cozinha. Tem um texto bíblico que fala que a morte estava na panela. Cuidado. Está na Bíblia, depois vocês procuram para você ver. Tem gente que brinca assim, eu fumo mesmo que eu vou morrer de qualquer jeito. Beleza. Você pode escolher morrer com câncer ou sem câncer, talvez, né? Pelo cigarro. Queridos, eu vou falar para vocês. Eu preciso ser referência dos santos. Eu leio, eu oro, eu falo com Deus, mas eu vou para a academia. Eu perdi 12 quilos. Eu mantenho a minha saúde. Eu faço alimentação saudável. A minha pressão era normal 12/8. Hoje ela oscila 11/8, 12/7. Só melhorou, irmãos. Só melhorou. Queridos, um pouquinho todo dia é algo gigante. Hábitos saudáveis a gente vai construindo. Tem hábitos saudáveis da participação nos cultos. Tem hábitos saudáveis da leitura bíblica. Tem hábito saudável de orar, de ler a palavra, de ler bons livros. A biblioteca está cheia. Tem hábitos saudáveis. Quantos livros você leu esse ano? Quantos livros vocês leram esse ano? O conhecimento está aí. Que a gente precisa pensar. Fugir do mal. Irmão, deixa eu te falar um negócio para você. Vamos falar sério aqui? Se o Espírito Santo habita em mim, não tem que preocupar com o diabo, não. Se a minha vida é de Deus, eu tenho o selo do Espírito Santo, irmãos. O que está trazendo a morte para a gente é negligenciar muitas coisas do Senhor na nossa vida. Nós estamos destruindo o nosso tempo. Nós estamos morrendo sozinhos. Alguém deu uma corda para a gente se enforcar e a gente está se enforcando. A gente precisa pensar um pouco nisso. Abra comigo Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, verso 10. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a adolescência são passageiros. Queridos, preste muita atenção. Aquilo que você dá conta hoje, amanhã você não vai dar conta. E não está tudo bem não dar conta disso amanhã. A gente precisa cuidar da saúde, para que a gente continue dando conta. A gente vive uma contradição. Eu fiquei velho mesmo. Não, queridos, preste atenção. Não entregue os pontos agora. O Senhor quer completar a obra dele em nós. Não negligencie a sua vida, aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós. Para que o Espírito Santo iria morar em você e em mim? Para que, irmãos? Para você levantar, acordar e fazer o que você quer? Pare e pensa. Por que você precisa estar saudável? As pessoas precisam chegar em você e achar paz.
Irmãos, como eu gosto de conversar com fulano, com ciclano, com beltrano, eu chego, eu sou impactado do poder de Deus. Quando eu chego nessas pessoas, tem palavra de vida eterna. Eu encontro salvação. Eu encontro graça. Eu encontro favor de Deus. São como árvores com sombra e fruto. Mas qual é o contraditório? Vamos lá na ceia. Há muitos fracos. Há muitos doentes. E até muitos que dormem. Porque não discernem o corpo. Irmãos, preste atenção, porque é necessário afastar-se do seu coração a mágoa e remover do seu corpo a dor. O nosso organismo não dá conta de submeter a isso por muito tempo. Quando você não afasta, isso gera câncer. Câncer. Eu falei aqui de uma moça, jovem moça. Abre o jornal O Tempo que você vai ver lá. Luciene Magalhães. Uma mulher atleta. Formou em Betim o Clube da Luluzinha do Pedal. Mulher saudável. Morreu de câncer. Não adianta ter o corpo saudável e não ter uma obra do Espírito Santo dentro de nós. Porque tudo passa como um sopro. Nada garante o meu amanhã e o seu amanhã. Sempre que possível, tende paz com todos. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não dou o que o mundo dá. Credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Muitas moradas. A juventude e o vigor são passageiros. Querido, cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. Queridos, eu falei aqui, a medicina trabalha para você depender dela. Se você não trabalhar para você, ninguém vai cuidar de você, querido. Ninguém. Hoje a gente tem bons conteúdos na rede social e YouTube. Tem bons médicos ensinando boas coisas. Peça ao Espírito Santo para te mostrar aquilo que você precisa. Cuide do seu corpo. Cuide da sua alma. Cuide do seu espírito. Eu quero encerrar. Abra 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 5. Tinha um guia aqui, sumiu. Primeira Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz, santifique em tudo, e que o Espírito, com E minúsculo, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros, inteiros, completos, saudáveis e irrepreensíveis na vinda do Senhor, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu preciso conservar o meu corpo. É claro que quando ficamos velhos a gente perde muitas coisas, mas não é sobre entregar o nosso corpo. Não é sobre abandonar a obra do Espírito Santo em nós. Ai daquele que destruiu o templo do Espírito Santo. Isso aqui não é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo.
quanto que o Espírito Santo tem falado com você, quanto que você tem aprendido dele. O Espírito Santo está 24 horas com você, querido. E eu estou um domingo, e eu queria estar pelo menos uma quinta e um domingo para te ajudar e te ensinar, para te falar de eternidade. Mas o Espírito Santo está com você 24 horas. Você lembrou dele hoje? Ontem? Anteontem? Lembrou? Ele ministrou na sua vida algo novo. Produziu vida em você. Queridos, não adoeçam. Nós precisamos nos comparecer diante do Senhor íntegros e saudáveis. Íntegros e saudáveis. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você curvasse as suas cabeças. Fale com o Senhor. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Querido, não é sobre eu te condenar. Não é sobre eu te aprovar quem faz academia. Não é sobre isso. A academia por si só, sem o Espírito Santo de Deus, irmãos, não adianta nada. Não adianta. Querido, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. O nosso Deus salva. O nosso Deus cura. O nosso Deus liberta. Ele tem prazer de agir. Ele tem prazer de fazer. Querido, o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo faz você lembrar dessa mensagem lá na fila do supermercado. Não compra isso. Não leve isso para sua casa. Não faça isso. Porque Ele faz lembrar. Aquilo que você não entendia, o Espírito Santo é aquele que te ensinou hoje. Ele é aquele que vai gerar qualidade de vida, uma vida saudável. Queridos, muitas vezes a gente pensa numa vida saudável, imaginando no que a gente vai fazer. Nosso corpo não precisa de tantas coisas. Dê a Ele o que é necessário. Dê ao seu corpo o que é necessário. Mas dê o que o seu espírito precisa. Dê o que a sua alma precisa. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Senhor, nós profetizamos aqui sobre essa casa, Senhor, restauração. Profetizamos aqui sobre esse lugar graça, direção e favor. Senhor, seja o Senhor aqui sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Pai, aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo de forma a ser habitação, Pai, completa a tua obra. Se o Senhor trouxe aqui, o Senhor tem plano de eternidade. Pai, o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que liberta, Senhor. Senhor, completa a tua obra, Senhor. Senhor, nós queremos intimidade com o teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos intimidade com o teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos intimidade com o teu Espírito Santo. Senhor, ministra sobre cada coração, Senhor. Senhor, nós não estamos aqui por uma religião. Toda religião tem um Deus, mas em Jesus nós temos um Pai. Um Pai que é nosso. Um Pai que não está num céu distante de nós, mas é aquele que tem governo sobre todas as coisas. E nada pode sair dos seus planos. Nada pode ofuscar os planos do Senhor. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor pelos aqueles que aqui estão. Senhor, aqueles que estão fora e estão em batalhas, Senhor, em guerras. Senhor, não foi nós que escolhemos essa guerra, mas essa guerra ela é real, ela é espiritual, Senhor. Senhor, e nós sabemos aqui, como preguei aqui domingo, outro dia,
a carne é fraca e é por isso que não é tão difícil de acabar de matar ela. E nós sacrificamos a nossa carne para ser cheios do Espírito Santo. Pai, a Tua palavra fala que a carne não é forte, ela é fraca. Pai, nós pedimos ao Senhor que nós queremos sacrificá-la. Nós queremos colocá-la na cruz de Cristo. Pai, não é sobre o nosso corpo, mas é sobre uma obra do Espírito Santo. Pai, é sobre esse templo do Espírito Santo em nós. Senhor, ensine aquilo que nós ainda não sabíamos. Senhor, gere em nós aquilo que nós não conhecíamos. Pai, produz em nós arrependimento, graça, salvação, transformação. Pai, aqueles que não vieram porque estão enfermos, nós apresentamos ali, Senhor, a cura deles na ceia. Pai, nós profetizamos sobre a inteireza do corpo deles, corpo, alma e espírito. Senhor, nos ensina, Senhor, a caminhar com esse equilíbrio. Pai, a Tua palavra fala que domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Pai, nós não fomos chamados a comer o que queremos, nós somos chamados a comer o que precisamos, Senhor. Pai, nós queremos comer espiritualmente aquilo que nós precisamos e não o que queremos. Senhor, tira de nós, ó Deus, as coisas que alegram a nossa alma, que não deveria alegrar a nossa alma. Pai, são entretenimentos vazios. Oh Pai, tira de nós, Senhor. Pai, tira de nós, Senhor. Completa a Tua obra em nós, Senhor. Pai, nos dê um coração sábio no Senhor. Senhor, completa a Tua obra e nos dê um coração sábio no Senhor, Pai. Em nome de Jesus.